Bom, então vamos iniciar a explicação. Como que eu posso definir o gênero informativo? Então, todo o texto informativo, ele vai informar algo ao leitor. Há um gênero de texto que é mais especificamente voltado para o objetivo preciso de informar. Então, esse tipo de texto, o objetivo dele é informar. Então, o texto informativo é um tipo de texto descritivo. Por que descritivo? Porque ele vai descrever como o objeto como o animal aquilo que ele está informando. Então, ele vai estar dando muitas informações sobre aquele determinado animal, aquele determinado objeto, enfim. Então, o texto descritivo, informativo, ele descreve um acontecimento ou um aspecto da realidade. Dá outras informações além de como, o que, quem, quando, onde e por quê. Então, ele faz todas essas descrições sobre o tema, né, o título abordado, né? O texto informativo, eles tratam da realidade de assuntos atuais. Então, por exemplo, ele fala sobre a educação, sobre a saúde, sobre o meio ambiente, sobre a política, sobre esportes, ou assuntos passados, né, dos povos antigos, também de descobertas, músicas, e assim por diante. Então, o texto informativo, ele serve para informar o leitor, certo? Quem são os leitores? Somos nós. Quais são as características desse texto? As características estão de acordo, vem aí separada, explicada de forma bem objetiva. Então, a estrutura do texto. O texto informativo, ele é organizado de forma bem clara, subdividido em capítulos, em seções, em unidades, títulos e subtítulos. Então, esses são a maneira como se estrutura um texto informativo. Sequências. Os assuntos, eles são encadeados seguindo uma ordem, a ordem cronológica dos fatos, a lógica e da importância daquele assunto. A linguagem tem de ser uma linguagem bem clara, precisa, objetiva, impessoal e formal. Então, é uma linguagem bastante clara, precisa, e o uso da linguagem formal. O que é a linguagem formal? É a linguagem dos livros, né? O formato. Muitos textos informativos, eles são complementados por ilustrações, figuras, gráficos, referências bibliográficas, fontes de informações. E também temos o quê? O vocabulário. O vocabulário depende do objetivo, do texto, do público a que se destina. Então, por exemplo, quando o texto informativo ele é destinado para as crianças, ele é escrito com um vocabulário diferenciado. Quando ele é escrito para destina-se adulto, então, vai ser escrito de forma diferente, o vocabulário é mais complexo, né? Então, tudo isso vai depender da necessidade, dos interesses,
Então, o vocabulário, ele depende dos objetivos do texto e do público a quem se destina, tá certo? Então, um texto destinado à criança, ele tem um vocabulário menos complexo, enquanto, às vezes, você pega um texto informativo, o vocabulário é mais difícil, então é mais técnico, então é mais destinado para o adulto, né? Então, aqui eu expliquei para vocês, primeiramente, como que nós definimos gênero informativo, tá certo? Além disso, o vocabulário também, ele vai variar do grau de complexidade, né? Aquilo que eu já falei, depende do público, tá certo? Então, por exemplo, se você pegar uma revista especializada em medicina, que vai tratar de assuntos relacionados a medicamento, tratados a medicina, o vocabulário, ele tenderá a ser mais técnico. Por quê? Porque ele é destinado aos médicos. Então, ali vai ter informações mais difíceis, mais complexas, né? Fazendo uso de palavras que, às vezes, só os médicos entendem. Então, isso se tornará uma leitura difícil. E até é inviável para outras pessoas. Então, mesmo que o assunto seja do seu interesse, muita coisa você não vai entender. Então, você tem que procurar informações, textos informativos que você entenda, né? De acordo com a sua faixa etária. Onde se encontram? Ele vai encontrar em diferentes veículos. Jornais, revistas, boletins informativos, enciclopédias ou livros de caráter técnico, como eu disse para vocês agora aqui em relação aos médicos. Além dessas características, geralmente o texto informativo, assim como as notícias apresentam um assunto e a seguir se organiza de forma a responder as questões básicas das informações. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, resumindo, o texto informativo, ele tem a função de informar. Ele tem a função de informar, certo? Então, o texto informativo, ele tem a intenção de informar, certo? Nós podemos comparar as estruturas de um texto narrativo com uma fábula ou com um conto, porque ali são diferentes tipos de texto, com vocabulário diferente, com linguagem diferente, né? E então é importante que vocês aprendam qual é o significado e quais são os tipos de texto. Então, aí está a primeira parte da explicação, ok?